Fala, turminha, beleza? Vamos seguir então, ó. Falamos da isomeria plana, agora vamos falar da isomeria geométrica, beleza? Então, pessoal, para entender aí, situar a gente de novo, né? Estamos falando de isomeria. Vimos já que a isomeria tem dois tipos, ela pode ser de dois tipos, certo? Ela pode ser plana, já vimos aí a plana, vários tipos de isomeria plana, né? Isomeria de função, de cadeia, de posição, de compensação e por aí vai. E pessoal, disse para vocês que a isomeria pode ser espacial também. Então hoje a gente vai ver um pedacinho da isomeria espacial. Por que espacial? Porque ela só pode ser visualizada em três dimensões, turminha. Então por isso que a gente chama ela de espacial. Você só consegue ver esse tipo de isomeria se você olhar em três dimensões. Você tem que ter aí a visão além do alcance. Beleza? O olho de Tandera aí. Turminha, a geometria espacial é dividida também em dois tipos, tá bom? Ela pode ser óptica ou ela pode ser geométrica, e agora a gente vai falar especialmente da geométrica. Bora? Isomeria geométrica, então, pessoal, como eu disse, você tem que enxergar, ter a visão além do alcance a visão. Então, para melhor visualizar a isomeria geométrica, você precisa enxergar planos, os planos formados pelas ligações entre os carbonos. Então, você tem uma cadeia carbônica. Para você enxergar se existe um isômero geométrico, você tem que olhar os planos formados pelas ligações entre os carbonos. Turminha, olha só que legal, olha só. Acompanhe meu raciocínio. Como que eu enxergo esses planos, tá? Se eu tenho um carbono ligado numa ligação dupla, eu tenho a formação de um plano. Como que eu consigo visualizar isso? Turminha, olha só esse desenho aqui, ó. Eu tenho aqui na situação de cima, ligação simples entre carbonos. Vocês já viram que o carbono ele faz quatro ligações, né? Cada uma dessas ligações está no máximo de repulsão possível uma das outras, por isso tem a formação desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo formado quando o carbono está no centro de um tetraedro, no baricentro de um tetraedro, e os ligantes, cada ligante do carbono, vamos supor que cada ligante fosse um hidrogênio aqui, ó, cada um deles está no vértice desse tetraedro, um polígono, um poliedro de quatro faces iguais, sendo as quatro um triângulo equilátero. Coisa mais linda, né, pessoal? Turminha, tudo isso para lembrar vocês o quê? Que uma ligação simples, então, ó, quando um carbono se liga com outro carbono, ele ainda está se ligando dentro dessa lógica de tetraedro. Então, às vezes a gente coloca aqui os quatro carbonos em cruz assim, mas isso daqui é uma representação em duas dimensões. Isso aqui não está de acordo com a realidade, tá bom? Então, uma ligação simples entre dois carbonos, então vamos supor que isso aqui fosse um etano, né? Dois carbonos, seis hidrogênios, cada hidrogênio ligado aqui, ó, no final de uma varetinha aqui. Essa ligação simples formada aqui, pegar outra cor. Essa ligação simples formada entre dois carbonos é uma ligação só, moçada. Olha aqui para minha câmera aqui, ó. Eu tenho dois carbonos, minha mão, cada mão minha é um carbono, né? Eu tenho dois carbonos que fazem uma ligação simples entre eles. O que, que pode acontecer nessa ligação simples? Esse carbono pode girar. Essa ligação está livre para rotacionar. Está livre para rotacionar. Está representado aqui, ó. Livre para rotacionar. E daí, professor? E daí que se eu tenho uma ligação dupla, aí ela não está mais livre para rotacionar. Melhor exemplo aqui, ó, moçada. Eu vou pegar duas canetinhas aqui para vocês enxergarem o que eu estou querendo dizer. Olha só. Se eu tenho uma ligação simples, essa ligação simples ela pode rotacionar. Então os ligantes aqui, os outros átomos ligados no carbono podem mudar de posição. Quem mexe com carpintaria, quem já fez uma cerca, um portão de madeira, sabe do que eu estou falando. Como que você faz para travar isso? Você vai lá e taca outro sarrafo, prega aqui, ó. Acabou. Moçadinha, você travou aqui, olha para minha câmera, você travou aqui, ó. Você não consegue mais rotacionar. Você travou. Então, quando eu tenho uma ligação dupla entre dois carbonos, esses dois carbonos não podem mais rotacionar. Tenta fazer aí com você. Tem um limite até onde você consegue rotacionar, ele não passa desse limite. Então, uma ligação dupla trava os dois carbonos num plano. E mais, moçada, trava todos os outros ligantes também. Ó.
Então, sempre que eu tenho uma ligação dupla, eu tenho a formação de um plano. Percebam então, moçadinha, que a ligação dupla está saindo do plano aqui, ó, está para cima e está para baixo do plano, né? E os ligantes, esses átomos, esses grupos de átomos ligados nos carbonos, estão no plano. Então, sempre que eu tiver uma ligação dupla, existe um plano, que é o plano formado aqui, ó, pelas ligações duplas. Um plano que está atravessando essa lousa aqui. E existe um plano formado pelos ligantes desse carbono. É esse plano aqui, ó, que eu estou falando. E se eu estou olhando para esse plano, as ligações duplas, elas não estão no plano, elas estão saindo do plano e elas estão por baixo do plano. Olha aí o olho de Tandera, a visão além do alcance, turminha. Tudo isso para vocês visualizarem o que eu estou falando, tá bom, moçadinha? Por que que isso é importante? Já vou mostrar, tá? Mas é primeiro vocês entenderem isso, aí tudo fica muito mais fácil de onde vêm as coisas, tá bom? Então, olha só. Se eu tenho ligação dupla, eu tenho a possibilidade de isomeria geométrica. Então, uma situação é se eu tenho uma cadeia aberta com ligação dupla. Outra situação, outra possibilidade de isomeria geométrica é quando eu tenho uma cadeia cíclica. Aí fica fácil, moçada. Porque aí, vamos pegar esse ciclo de 3 carbonos aqui, ó. O próprio ciclo é o plano. Então, onde que está o plano que eu quero que vocês visualizem aqui? O próprio ciclo é um plano, tá? Então, se eu jogar esse carbono lá para trás, se eu praticamente não estiver mais vendo ele, eu ainda estou vendo esse plano aqui. Ó. E o que, que eu estou vendo? Tem um átomo para cima, tem um átomo para baixo do plano. Tem outro átomo aqui para cima e tem outro átomo para baixo do plano. Então você está vendo aqui tudo em relação a esse plano aqui. Belezinha? Então, ou é ligação simples, é ligação dupla, cadeia aberta, ou é uma cadeia cíclica, e aí você já tem o próprio ciclo sendo plano. Tá, mas e daí, professor? E daí que se A for diferente de B, esse aqui, ó, for diferente desse aqui, qualquer coisa que esteja ligada nesse carbono aí, e se X for diferente de Y, se X for diferente de Y, eu vou ter a possibilidade, eu vou ter a formação, eu vou ter com certeza dois isômeros diferentes. Para ter isomeria geométrica, então, guarde isso aí, turminha. A tem que ser diferente de B e Y tem que ser diferente de X. Como assim, professor? Esse aqui não pode ser igual a esse. Dois átomos ligados no mesmo carbono não podem ser iguais, tanto para o ciclo quanto para a dupla ligação. Então, para existir isomeria geométrica, não pode ser igual, tá bom? Vou mostrar exemplos. Vou mostrar exemplos para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos embora. Então, moçadinha, quando eu tenho esses ligantes, quando eu satisfaço aquela situação, né, em que A é diferente de B e X é diferente de Y, eu sempre vou ter a possibilidade de dois isômeros. Sempre vai ter dois isômeros. Acompanhe o tio aqui que vocês vão entender por que, que sempre tem dois isômeros. Moçadinha, se A é diferente de B e X é diferente de Y, tem uma situação onde eu tenho tanto A quanto X no mesmo plano, para cima do plano da ligação dupla. E tem uma outra situação onde A e X estão atravessados, estão em lados opostos. Então, ó, pega aqui aquele plano, né? Então você imagina, traça um plano aqui, ó. Olha só, nesse caso aqui, ó, eu tenho A e X. Eu tenho A e X para cima. E eu tenho B e Y para baixo. Nesse caso aqui, ó, eu tenho A e Y para cima. E eu tenho B e X para baixo. Então você tem que visualizar aqui, ó. Turminha, tudo isso para vocês enxergarem que esse daqui é uma molécula diferente dessa daqui. Conseguem enxergar aí, turminha?
Dá um pause aí e enxerga até você ver que um é diferente do outro. Então, ó, nesse primeiro caso da esquerda aqui, ó, A e X estão para cima, B e Y estão para baixo. Nesse caso aqui, ó, A e Y estão para cima, B e X estão para baixo. É como se não, né? É isso. Então, ó, nesse caso aqui, ó, A e X estão do mesmo lado. Nesse caso aqui, ó, eles estão em lados opostos do plano. E isso aí já serve para a gente entender a nomenclatura dos dois tipos de isômero, moçada. Mas primeiro você tem que perceber que são diferentes, tá? Então, esses dois aqui são moléculas diferentes, tá? Elas são diferentes, mas elas têm a mesma fórmula molecular. O que é uma coisa que tem a mesma fórmula molecular, mas tem uma estrutura diferente? Isômeros. Mas eles não são isômeros de posição, não são isômeros de cadeia, não são isômeros de função. Eles são isômeros espaciais, do tipo isômeros geométricos. Moleza, né, turma? Bonito, né? E a nomenclatura disso daí? Depende da posição desses grupos, né? Então, se eu tenho, então, ó, aí que vai valer, moçada? O tamanho ou o peso desses grupos que estão ligados. Se os mais pesados, vamos supor que A e X são mais pesados, são maiores, mais pesados. Se os dois estiverem do mesmo lado, eu falo que esse tipo aqui é do tipo cis ou do tipo Z. Se eles estão atravessados, ó, cada um de um lado do plano, os mais pesados, eu digo que eles são do tipo trans ou do tipo E. Então, nomenclatura, vamos lá, turminha. Vamos pegar um exemplo aí já para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Dois alcenos aí, então, ó. Que alceno é esse? Vocês já são craques. Esse aqui é o 1,2-dicloroetano, né? Percebam que eu fiz ele de um jeito diferente só para a gente conseguir ver o quê? O que importa para a gente na isomeria geométrica, que é esse plano aqui, ó. Quem são os mais pesados aqui? É o cloro, ó. Bom, primeiro, tem isomeria aqui? Tem, ó, porque nesse carbono tem dois ligantes diferentes e nesse carbono tem dois ligantes diferentes. Eles são diferentes. E aqui também. Desse lado aqui, então, ó, os dois cloros estão do mesmo lado. Eu falo que eles são cis. Nesse caso aqui, ó, os dois cloros estão em lados opostos. Eu falo que eles são trans. Então a nomenclatura é essa: cis 1,2 de cloretano ou trans 1,2 de cloretano. Moçadinha, essa nomenclatura cis-trans já caiu em vários países, só não caiu no Brasil ainda. Mas não caiu, mas já está caindo de maduro, turminha. Então já aprendam aí a nomenclatura mais usada no mundo todo e que vai com certeza uma hora ser a única nomenclatura, né? Existe um termo em alemão que não precisa decorar alemão, hein, moçada? Só estou apresentando aí para vocês de onde vem, né? A letra E da palavra entgegen, ó. Ah, poliglota, professor de química, hein? Fala até química. E a letra Z da palavra em alemão zusammen. Entgegen quer dizer juntos. Nossa, falei rápido, hein? Não volta não para ver se eu falei certo, hein? E zusammen quer dizer opostos. Então, moçada, se eles estão... Vamos lá. Opa, mas pera aí, ó, o professor trocou aqui, ó. Não é fácil decorar alemão, né? Então, ó, vamos lá. Calma. Palma. Corrija aí se você já notou, hein? Zusammen significa juntos e entgegen significa opostos. Então, se os dois ligantes mais pesados estão em lados opostos, eles estão entgegen. Eles são a letra E. Então, esse é o E12 de cloretano. Agora, se os dois ligantes mais pesados estão em lados do mesmo lado, estão juntos do mesmo lado, eles estão zusammen, eles estão Z. Então, ou é Z ou é E. Às vezes é usado assim também, ó, entre parênteses, tá bom, moçadinha? Nomenclatura que está prevalecendo aí, mas ainda é muito comum usar-se
cis e trans, tá bom? Tranquilo, turminha? Só para fixar, olha só. Tem o 1 de cloroetano. O 1 de cloroetano, ele tem isômero? Não, ele não tem isômero. Por que ele não tem isômero? Porque no mesmo carbono eu tenho ligantes iguais. Então não tem isomeria geométrica. O 1,1 de cloroetano não apresenta isomeria geométrica. Enquanto o 1,2 de cloroetano tem dois isômeros geométricos. O cis e o trans. O Z e o E. Chique demais, né, turminha? Mesma coisa a cadeia cíclica aqui, ó, moçada. O 1,2 de cloropropano. Então eu tenho um anel de 3 carbonos aqui, ó. Nesse caso aqui, que os ligantes mais pesados, o cloro, estão do mesmo lado, eu tenho cis. Então esse é o cis 1,2 de cloropropano, ou esse é o Z 1,2 de cloropropano. Nesse aqui, que os ligantes estão em lados opostos, eu tenho o trans 1,2 de cloropropano, ou E 1,2 de cloropropano. Na dúvida, então, moçada, lembra que o cis é o Z, né? É o zis. Só você guardar aí o zis. Então esse daqui é o zis. Os dois estão do mesmo lado do plano. E esse aqui, que cada um está de um lado do plano, é o trans ou E, né? Beleza, turminha? Então esses são os dois tipos de isômeros geométricos, tá bom? Chique demais, né, turminha? Só para falar um pouquinho aí para vocês rapidamente sobre propriedades, tá, turma? No caso lá dos isômeros planos de isomeria plana, moçada, a diferença é muito grande, né? Por exemplo, duas funções têm ponto de ebulição diferente, ponto de fusão diferente. Um é usado para uma coisa, outro é usado para outra coisa, né? É mais fácil de ver a diferença. Na isomeria geométrica, aqui, ó, é um pouquinho mais complexo, tá? Então, às vezes a diferença é pequena, ó. Esses dois isômeros aqui, o cis e o trans. Só para treinar já, né? Esse daqui é cis, esse daqui é trans, esse daqui é zis, é o Z. Não existe zis, hein, moçada? É só para você gravar. Então, esse é o Z e esse, o que sobra é o E, né? E olha só, as fórmulas moleculares são idênticas, então eles são isômeros, óbvio, né? Mas se você olhar aqui, ó, o cis e o trans de pertinho, o ponto de fusão deles não é muito distante, a solubilidade em água é igual e o ponto de ebulição também não é muito distante. Então tem diferença? Tem uma pequena diferença, sim, mas não é tão pronunciada que nem na isomeria plana. A diferença acaba sendo mais biologicamente, tá, moçada? Vocês já devem ter ouvido falar da gordura trans, por exemplo. A gordura trans é diferente da gordura cis. A gordura trans faz mal para o nosso organismo. Ela atrapalha o colesterol, aumenta a produção do colesterol ruim. A gordura cis é natural para o nosso corpo, não faz mal nenhum, né? Desde que não seja em excesso. Existe, por exemplo, antioxidantes que só funcionam se for o cis ou só funcionam se for o trans. Então, na bioquímica do nosso corpo, lá na biologia, tem diferenças grandes, né? Propriedades, tá? Então, aí começa, por isso que eles são geométricos, porque os volumes, a distribuição geométrica deles, espacial, vai fazer bastante diferença nas propriedades biológicas, tá bom? Mas a gente vai ver melhor mais para frente sobre gordura trans e tudo isso daí, tá bom? Hoje era só para vocês entenderem o conceito, beleza, turminha? E aí fazer exercício, né? Que é o jeito. É o jeito de entender, é o jeito de reforçar aí os conceitos, tá bom? Ó, dando um zoom aí para vocês verem as propriedades do cis e do trans que a gente acabou de ver. Beleza, turminha? Obrigado, fui!